Olá pessoas, sejam muito bem-vindas ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Sigal e esse é o seu canal Sociologia de Ciências Humanas aqui na internet. E hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito legal e trazer um autor muito importante. Estou falando de quem? De Frederico Fischstein, sociólogo argentino, e do livro Aspirantes a Fascistas. Se você já se interessou por esse tema, fica um pouco mais. E aí galera, Fischstein é um dos sociólogos mais importantes da atualidade na Argentina. Ele viveu o período ditatorial na Argentina e vocês sabem, né? Nós sabemos que a ditadura argentina foi uma das mais violentas do continente americano, aqui da América do Sul. E isso não é pouca coisa, afinal de contas nossas ditaduras foram bastante violentas. Portanto, ele se interessou desde cedo em estudar essa temática das ditaduras, dos governos autoritários, do fascismo. E ao longo da sua carreira acadêmica ele estudou muito o fascismo clássico da Europa do começo do século passado, os regimes ditatoriais do nosso continente e mais recentemente, a partir dos anos 2000, quando ele se muda para os Estados Unidos, ele começa a se interessar e fazer estudos comparados entre o fascismo clássico do século passado e os governos autoritários que estão se tornando cada vez mais comuns nesse início de século XXI. E aí nasce o livro Aspirantes a Fascistas, que faz justamente isso, essa comparação entre líderes populistas da extrema-direita de hoje com o fascismo clássico do século XX, tentando responder uma pergunta: é possível chamar esses líderes de fascistas? E ele toma como exemplo a ascensão de líderes como o Donald Trump nos Estados Unidos, Javier Milei na Argentina, Jair Bolsonaro no Brasil, Bukele, Orbán e outros tantos nomes da extrema-direita mundial de hoje. E para fazer isso, é claro, ele precisa buscar uma definição de fascismo. E não é necessariamente fácil definir fascismo, principalmente num debate que é tão cheio de ruído, afinal de contas, fascismo virou uma maneira de você xingar alguém, é uma palavra, uma expressão que está sendo muito banalizada, ela acaba tendo seu sentido esvaziado. Então você pode fazer um checklist com 10, 15, 20 itens para definir o fascismo, né? Mas aqui esse autor ele é mais pontual. Ele olha para o fascismo histórico e ele traz 4 características extremamente relevantes, que fizeram parte de todos os regimes fascistas do século passado. Quais são essas características? A primeira delas que ele traz aqui é a violência e a militarização da política. Então todos os regimes, todos os governos fascistas foram violentos e foram militaristas de certa forma. Segunda característica, as mentiras e a propaganda fascista. Todos os regimes fascistas se apoiaram em mentiras e fizeram intenso uso de uma máquina de propaganda. Não é à toa que um dos homens mais importantes do nazismo foi o ministro da comunicação de Goebbels, o ministro da propaganda, o Goebbels, né? O ministro de Hitler, Goebbels. Terceiro ponto, política xenofóbica. Todo regime fascista foi extremamente xenofóbico. A Alemanha é o principal exemplo disso, o nazismo é o principal exemplo disso, mas outros regimes não fogem tanto disso. E o quarto ponto que define o fascismo é a ditadura total. Pois bem, ao fazer essa caracterização do fascismo clássico, o sociólogo aqui começa a comparar, né, os regimes autoritários que ele entende como autoritários de hoje com esses regimes fascistas. E ele percebe que a violência e a militarização política é um checklist completo, faz parte do governo de Trump, fez parte do governo de Bolsonaro, fez parte do governo de Orbán e outros tantos líderes da extrema-direita hoje. 2. As mentiras e a propaganda fascista. Todos esses regimes fazem uso disso, né? Na nossa época com as redes sociais, não é à toa que caras como Trump e Bolsonaro navegam muito bem nas redes sociais. A política da xenofobia, carro-chefe de toda a política dos Estados Unidos, o movimento MAGA. No Brasil isso não é tão presente, afinal de contas, não faz muito sentido falar em xenofobia no Brasil, né? Exceto dentro dos nossos próprios territórios. Por exemplo, eu sou de Santa Catarina e a extrema-direita catarinense é extremamente xenofóbica, né? Tentando barrar a migração de nordestinos ou ainda, quem sabe, o movimento Sul é meu país, querendo separar o Brasil do resto, Santa Catarina do resto do Brasil. Então, nesse sentido, ele entende, né, o Fischstein, que esses governos, esses líderes populistas da extrema-direita de hoje, são muito próximos do fascismo. Por isso eles são aspirantes a fascistas. Não são fascistas ainda porque não conseguiram chegar no quarto ponto, a ditadura. Muito embora ele percebe, e aí eu acho que ele é assertivo nesse ponto, que o Trump tentou fazer isso com 6 de janeiro, Bolsonaro tentou fazer isso com 8 de janeiro, e outros regimes têm feito isso, o Bukele, o próprio Orbán, de outras maneiras, né? Mudando a legislação, mudando as Supremas Cortes,
para instaurar uma ditadura dentro da própria democracia, ou de maneira democrática. Por isso é muito interessante ler o outro livro que eu já falei aqui no canal, que é Como as Democracias Morrem. Pois bem, então eles não são fascistas no sentido clássico, porque não conseguiram migrar para a ditadura. Talvez por falta de coragem, talvez por acharem que não daria certo, mas com certeza está no horizonte desses regimes, né? Eu não tenho a menor dúvida que se Trump pudesse continuar como presidente dos Estados Unidos, ele faria o possível para continuar. Da mesma forma que ocorreu no Brasil, que tem ocorrido na Hungria, na Turquia e em outros países liderados por líderes populistas de extrema direita. Pois bem, e se você chegou até aqui, gostou desse vídeo, gostou da ideia do canal, já peço que curte, compartilhe, deixe seu like, isso é muito importante. O canal está meio apagado, a gente precisa voltar ele a ter views, fazer ele voltar a crescer. Se possível, compartilha e, é claro, assista outros vídeos, fique mais tempo por aqui e nos vemos num desses próximos vídeos. Forte abraço e valeu!